Estamos aqui no segundo episódio, é isso mesmo, segundo episódio. Você que assistiu o primeiro, compartilhe esse episódio falando de empresas familiares. Essa é a série do podcast Negócios Familiares Cash, uma parceria com a Ruptus Estratégia Digital. Meu nome é Fábio Rocha, eu sou diretor executivo da Damicos Consultoria, uma empresa que fez 33 anos agora, em maio de 2025. Fundada por dona Maísa Neville, uma empresa que tem uma história, inclusive, com empresas familiares. Estamos aqui no segundo episódio e tem uma frase aqui forte para que a gente possa entender das peculiaridades, os bastidores, daquilo que é único dessas empresas, que alguns dizem que representam 90% das empresas do Brasil. Quem só entende de empresas, nada sabe sobre empresas familiares. É isso mesmo, essa série está trazendo os bastidores, as filigranas, as peculiaridades, as histórias, não só de empresas e de famílias. E nesse segundo episódio, a gente já viu aqui que tem um ambiente diferente. Será que vamos falar de brinquedos, fantasias? Então, é sobre isso também que a gente vai falar. Então, quero já agradecer aos nossos convidados, Germano, Gustavo, pessoas que têm uma história familiar, uma história no mundo dos brinquedos. E dizer para vocês que realmente vocês são muito especiais. Eu tive a oportunidade, tenho tido a oportunidade de atuar com vocês e queria já não só lhe agradecer, mas convidá-los, né? Se apresentem e conte um pouco de vocês, a história de vocês com a Nova Brinq. Quem é a Nova Brinq? Legal, Fábio, um prazer estar aqui para falar desse assunto tão importante no qual a gente tem algumas horas de voo aí, né? A história da nossa família está interligada com a história da empresa e dos brinquedos. Então é um assunto que a gente gosta muito e o qual a gente tem olhado muito internamente lá, eu, Gustavo e toda a equipe, para buscar realmente um negócio sustentável por muitas gerações, né? Sim. Como você comentou, meu nome é Germano, eu sou diretor comercial e de marketing atualmente da Nova Brinq, um dos sócios, e comecei no negócio em 1997, lá quando eu tinha 17 anos, e sempre muito ligado assim nesse universo todo, né, das crianças, dos personagens. E a minha família, no meu caso específico, a gente já está na terceira geração já. Começou lá com o meu avô. Na verdade, lá atrás, quando meu avô era menor de idade, ele entrou numa empresa de brinquedos, que na época era uma empresa grande do mercado de brinquedos, que chamava Troll, saudosa Troll, né, que tinha o Velotrol e muitos brinquedos, Playmobil. Os mais novos pesquisem na internet o que é Velotrol, tá? Não tem nada a ver com quadriciclo, não, tá? E ele entrou lá com 17 anos, saiu mais velho, já como diretor comercial, com o sonho de fundar a empresa dele para a família dele, né, que foi a Rosita. Então ele juntou o nome das duas filhas, a Rosa e a Rita é minha mãe, e aí ele fundou esse negócio que foi a nossa porta de entrada, né, nos brinquedos da família, de uma maneira assim, direta e indiretamente, e desde então a gente está aí, seguindo esse legado aí e querendo fazer a diferença no mundo através de trazer alegria para as crianças, né? Já tem uma peculiaridade aqui, mas isso vai ficar para depois. 70% das empresas familiares quebram na segunda geração. Os números são assustadores, mas nós vamos falar sobre sucessão, governança, cultura mais à frente. Gustavo, e aí? Qual é a sua história? Quem é você? O que você pode dizer dessa jornada na Nova Brinq? Vamos lá, Fábio. Eu sou o Gustavo, filho de pais que quiseram se aventurar aí na história do brinquedo também, construindo uma fabriquinha na garagem de casa, né? Então, desde os 10 anos, eu acompanhei a trajetória da minha mãe e do meu pai, construindo a fabricação das bonequinhas na própria garagem de casa. Então, eu via minha mãe começando a fazer 10 bonecas por dia, 15 bonecas por dia, 20 bonecas por dia. E me lembro muito bem da minha mãe reconhecer isso daí, que o Brandino, o pai de Germano, quando minha mãe conseguiu fazer 20 bonecas por dia, ele deu um troféu para ela. Falou, nossa, você conseguiu fazer 20 bonecas por dia agora, tal, incentivando ela a realmente empreender no negócio, né? Então, eu desde os 10 anos acompanhava isso e achava isso muito legal, né? Muito interessante, e me envolvia emocionalmente com a história, né? E
quando eu tinha 15 anos, eu comecei a realmente a participar um pouco mais, né? Era como se fosse um estagiário lá, acompanhando no período da tarde que eu podia. Eu ia para a empresa e trabalhava lá e foi rodando todos os setores da empresa, fazendo a parte administrativa, fazendo parte administração de costura, trabalhando na expedição, rodando e realmente conhecendo a empresa. Então, a história vem desde lá. Muito legal. Como é que a gente pode traduzir a Nova Brinq? A gente está vendo aqui Lucas Neto, Batman, né? Aqui é o Harry Potter, me parece, não é isso? Como é que a gente pode traduzir a Nova Brinq misturando aí negócio e, ao mesmo tempo, princípios e valores? Nós vamos falar muito sobre isso. A Damix teve a oportunidade, tem tido a oportunidade de atuar com vocês, desenvolvimento de liderança, trabalho de cultura. E a gente... pessoal, isso aqui é tudo verdadeiro. Esse é um exercício que a gente vai tentar fazer ao máximo, de trazer os bastidores, trazer aquilo que é genuíno das empresas familiares. Então, o que eles vão dizer aqui, se eles chorarem, se emocionarem, se abraçarem, é tudo realidade, não tem nada aqui criado pelo marketing, não. Isso é muito real, é muito genuíno. O que vocês podem dizer da Nova Brinq hoje? Quantos anos a gente está falando? Onde é que vocês ficam? O que vocês produzem? Que mercado vocês atendem? E eu queria ouvir um pouco de vocês também, os princípios e valores que regem essa história, que eu até coloquei aqui, uma história centenária na área de brinquedos, Sim. Considerando aí todos os ciclos que vocês já viveram. Eu acho que a gente pode definir a Nova Brinq por nosso propósito, né? Que é transformar em realidade o que as crianças de todas as idades sonham em brincar, trazendo mais alegria para o mundo. Então, a gente é uma empresa muito ligada nas tendências, muito ligada no desejo da criança, entendendo que o sorriso de uma criança ele tem um efeito pandêmico, né? Uma criança sorri, o pai sorri, o tio sorri, todo mundo que está em volta sorri. Então, a gente entende que em um mundo que tem muitas possibilidades de empresas, a gente entende que a gente é realmente abençoado realmente com um produto que ele só tem um foco, trazer alegria para as pessoas, que elas possam viver os seus sonhos e se desenvolver na sua plenitude, no caso das crianças, né? Então, acho que isso é um ponto bem importante. Gustavo, e aí? Princípios e valores. Quais são os princípios e valores, não só da atualidade da Nova Brinq, mas que, de certa forma, acompanham essa essência, essa história, essa bela história do mundo dos brinquedos? Então, é interessante isso daí, porque sempre tivemos, né, vindo das empresas, das famílias, né? A Nova Brinq veio de uma junção de diversas famílias ali, né, que se juntaram. Né? E a gente tinha, com a soma de muita gente, né, princípios diferentes, alguns valores diferentes e tal, e foi um certo desafio a gente conseguir reunir tudo, né, colocar tudo isso num balaio e chegar num consenso, né, de que os valores têm que ser os valores em comum, né? E os valores da empresa não são necessariamente os mesmos valores individuais de cada um, né? Então, nós passamos por momentos ali que a gente teve alguns desafios ali na construção de uma identidade única, né? E se a gente for olhar recentemente, nos últimos anos, a gente intensificou um trabalho de unificação desses valores, né? Do propósito, da nossa missão, visão, né? Onde que a gente quer chegar. E foi realmente uma jornada interessante, uma jornada que não foi fácil, né? Conseguir unificar tudo isso, né? E até esse tipo de trabalho acabou mexendo bastante, até na sociedade que existia na empresa, né? Mas conseguimos chegar numa identidade, nos valores interessantes que realmente hoje refletem, né? Estão muito mais próximos daquilo que nós sócios pensamos da empresa, o que queremos chegar, né? E fazendo um trabalho intenso de divulgação com toda a liderança, todos os funcionários da empresa. Então hoje a gente conseguiu chegar num patamar de que todo mundo entende de uma forma muito bem clara, né? Onde a gente quer chegar, né? Quais são os nossos princípios, nossos valores que a gente realmente não abre mão. Então isso foi bem interessante.
Germano, quais são as principais diferenças entre empresas familiares e não familiares? Você que tem um histórico de outras organizações, vocês também convivem com outras organizações. Existem essas diferenças, mitos e verdades? O que é que dá para dizer? E aí eu também queria ouvir um pouco depois de Gustavo, como é que é a gestão de uma empresa familiar? Igual, diferente, quais são os principais desafios? Então vocês fiquem à vontade aí para a gente bater uma bolinha. Gostamos muito de futebol, já jogamos bola juntos, inclusive. Eu broquei, por sinal, né? Você é nosso centroavante. Isso. Então, queria ouvir um pouco de vocês. Há diferenças e como é que é a gestão da empresa familiar e quais desafios? Olha, o que a gente observa, e até o nosso mercado em especial, ele teve, acredito que uma transformação grande nesse sentido, né? Quando você busca pelo histórico, quando o Brasil abriu as portas para as empresas para importação, né, na era Collor, e a gente teve aqui, de fato, posteriormente, a chegada dos produtos importados e também das empresas multinacionais, né, atuando aqui no nosso mercado, trazendo as melhores práticas de gestão e, de fato, bem focadas em resultado, né? Então, a gente, principalmente quando a gente fala das empresas americanas, né, que foram as que a gente começou a ter mais contato, num passado não tão distante assim aqui no Brasil diretamente, a gente de cara vê que, assim, obviamente, as empresas que não são as empresas familiares deveriam vir, teoricamente, com melhores práticas de gestão, o que para a gente tem que ser um aprendizado, a gente sempre tem que olhar isso como um aprendizado. Em contrapartida, o que a gente enxerga no nosso mercado, e a gente viu ao longo da história, inclusive com clientes nossos, é que as empresas familiares elas têm uma preocupação muito maior com o amanhã. Né? Então, assim, ela pensa nas atitudes hoje dela, qual vai ser o impacto disso para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, e muitas vezes o que a gente vê nas empresas multinacionais é o cara querendo bater o bônus do trimestre. Boa. Sem se preocupar com os impactos disso de uma maneira mais generalizada. As empresas familiares têm grandes desafios no que diz respeito à divisão do que é família e do que é empresa. Sim, isso é uma grande verdade. Mas, em contrapartida, você também tem muito mais proximidade com a alta gestão da empresa, que na maioria das empresas familiares a gente está falando de pessoas da própria família, né? ou não necessariamente, mas assim, teoricamente são empresas que elas são, você tem mais acesso às pessoas e tem um processo nosso também de ter essa divisão cada vez maior do processo de divisão com a equipe, não deixar centrado simplesmente com a família em si, né? Porque a gente tem que entender, na verdade, os nossos limites como gestores para o bem da empresa, né? Então, isso é um fator bem importante. A gente tem visto nessas discussões, apesar de estar no segundo episódio, cada episódio desse parece que a gente está falando de vidas, de histórias, estamos, né? Muito mais do que falar só de mercado, de resultados. Essência é uma palavra-chave. Vocês já falaram bastante sobre isso aqui, vamos falar mais sobre isso. Legado, né? Essa mistura DNA familiar, DNA organizacional, né? Esses cuidados aí da separação, mas às vezes não, é tudo junto e misturado. Então, e aí, Gustavo? O que você pode me dizer sobre isso? Há diferenças de empresas familiares para outras empresas? Quais são os desafios da gestão? O que você gostaria de complementar? Certamente, né? Eu acho que uma coisa muito característica nas empresas familiares é que você vive isso de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, né? Sim. Então você sai fisicamente do trabalho, mas o trabalho não sai de você muito mais do que eu imagino que nas outras empresas, né? Então você discute com a sua família o tempo todo. Então você faz uma reunião de família no final de semana, o assunto parte dele ali, se a gente não tomar cuidado, ele é praticamente todo do negócio, né? Porque tem uma coisa que é muito característica, eu acho, nas empresas familiares, é a paixão pelo negócio, né? Então isso é uma coisa que vem desde lá de trás, ali você nasce já tendo paixão pelo negócio, mesmo antes de começar a botar a mão na massa, né? Então, eu acho que é uma coisa muito característica
e que eu acho que ajuda muito as empresas, né? Então, com isso tudo, o processo decisório numa empresa familiar, eu acho que ele é bem mais acelerado. Eu acho que isso é uma vantagem competitiva para as empresas familiares. Ok. Né? Você tem uma celeridade muito grande nas decisões comparado com as outras empresas que acabam sendo mais engessadas. Isso é muito rico porque às vezes o mercado tem a impressão que é o contrário, tá? Que são mais lentas do ponto de vista de tomar decisão e geralmente são mais lentas quando os conflitos familiares são maiores ou a gestão não está tão estruturada, porque falar em profissionalização, modernização de gestão na empresa familiar é diferente. E aí eu vou tocar num tema interessante, inclusive eu acho que a gente usa a palavra errada nas empresas familiares. Eu não acredito em sucessão nas empresas familiares, eu acredito em integração. É como se as coisas fossem, de uma certa forma, acontecendo ao mesmo tempo, até porque muitas vezes aquele fundador ele tem um apego àquela organização, ele não vê outro plano de vida e carreira, e realmente você diz, acabou seu tempo, agora sou eu, é complicado. Como é que foi, como é que tem sido, como é que vai ser sucessão na história da Nova Brinq? Então veja que eu estou usando tempos verbais diferentes. Vocês têm critérios estruturados para isso? Como é que envolve a participação da família? Os filhos de vocês amanhã podem estar sucedendo vocês? Como é que vocês entram nessa história como sucessores, né? Então, não sei se vai aparecer aqui nos bastidores, mas tem foto, por exemplo, de Gustavo no quarto dele cheio de boneca, né? E você falou aí do troféu das 20 bonecas. Imagine o volume de produção de vocês, hein? A gente comemorou 20. Quantos, né, os itens, né, os produtos. Então, queria ouvir um pouco de vocês falando sobre sucessão, critérios para isso, participação familiar, o quanto isso é pensado, o quanto isso está estruturado ou em estruturação. Eu acho que aí está um ponto bem delicado quando a gente fala das empresas familiares, que é o fato, né, que é a árvore genealógica da família, que a grande tendência é de 2 virar 4, 4 virar 8, enfim. E aí, se você não estabelece critérios para quem pode e quem não pode entrar, o que pode acontecer de fato é uma queda brutal no desempenho de quem vai estar assumindo a gestão da empresa se não existir critérios. O que a gente tentou fazer de uns tempos para cá foi um acordo de sócios onde a gente atendesse essa realidade de uma maneira longeva, né? Porque entendendo não para a gente, mas como é que vai ser para os nossos filhos lá na frente, né? Já pensando nisso, né? Regras estabelecidas que são necessárias nesse caso. No caso meu e do Gustavo, foi mais fácil esse ponto, éramos menos pessoas e, como o Gustavo falou, ele cresceu no meio das caixas lá, o quarto dele era o estoque do início da Baby Brinq. Os filhos do Gustavo não tem caixa nenhuma no quarto deles. Já é uma evolução. Já é uma evolução, já é sinal que a família prosperou. Isso. No meu caso, não foi diferente. Eu, desde muito pequeno, eu ia com muita frequência para a fábrica. Eu viajava desde muito novo com o meu pai para feiras e sempre tive essa paixão. Eu, desde os 10 anos, eu queria desenhar brinquedos. Eu tinha esse sonho já de, e se transformar isso daqui em brinquedo? Então, já tinha esse envolvimento. Meus filhos não têm o mesmo envolvimento. Meus filhos querem tocar guitarra, jogar futebol. Estou acompanhando nas redes sociais, novo baterista. Exatamente, a vida deles está mais mansa. Mas cabe a gente também, além de ter as regras estabelecidas, começar a provocar neles esse envolvimento importante no negócio, assim como fizeram com a gente, né? Eu, por exemplo, agora, há um mês e pouco atrás, eu levei o meu filho mais velho, o Joaquim, de 12 anos, na primeira viagem de trabalho. Ele entrou de férias, eu já falei para ele, você vai fazer uma viagem comigo de trabalho para visitar os clientes. Então, levei ele pelo Brasil aí. Muito legal. Então, é uma coisa importante. Ele voltou assim, pela primeira vez na vida, ele falou sobre, que legal, hein? Mas é legal, o pessoal é legal, hein, pai? E, que bacana. E aí ele via, assim, o motivo um pouco do pai viajar, por que o pai sai praticamente toda semana e fica a semana inteira fora? O que o pai está fazendo? Então, e eu posso garantir para vocês, garantir para quem está nos assistindo ou vai nos assistir, que um dos elementos que mais eu percebo como elemento de sucesso
para essa questão da relação com a empresa, da preparação para vir a assumir um papel na empresa, seja qual for, seja começar de baixo, rodando várias posições, às vezes começando até numa posição já de mais alto nível hierárquico, essa relação, como você cria essa relação desde a infância, da adolescência. Exatamente. Eu posso dizer que, no bom sentido, esse apego dos filhos e netos com a empresa, do entendimento do significado da empresa para a história da família e para todas as agruras e bônus, né? E as coisas positivas que a família passou, é diferente de alguém que às vezes está totalmente isolado, vai lá fazer 1000 MBAs, mora em um monte de lugar e de uma hora para outra caiu de paraquedas na empresa. Sim. Então, sem dúvida nenhuma, às vezes a gente não dá tanta atenção de como é que isso acontece fora das organizações. Então, a relação de vocês como primos, a relação dos filhos de vocês, a relação, às vezes, das esposas, né? Pais e os agregados, todas essas questões, às vezes, têm um peso, como o Gustavo, que você colocou muito bem. Gustavo, mais alguma coisa sobre sucessão, participação familiar? E aí eu já quero lhe provocar, vamos virar a página. Queria que você falasse um pouco, fazer de conta que eu não participei. Cultura e desenvolvimento de lideranças. E aí, Germano, você fica à vontade também para comentar. Não só para... Então eu embolei o meio de campo um pouquinho, sucessão, cultura e desenvolvimento de liderança, mas fica à vontade. Então vamos lá, cultura e desenvolvimento da liderança. Nós pudemos presenciar, né, recentemente, com o seu apoio aí, o quanto foi importante mexer e trabalhar a cultura da empresa no momento que a gente estava muito precisando, né, que fizemos grandes mudanças dentro da empresa e que a cultura por si só já precisaria ser revista e reforçada, né, com uma revisitada em todos esses valores, propósito, missão, visão e tudo mais, né? E realmente um trabalho desse de envolvimento amplo e de pontuar todos os pontos da questão da cultura foi e está sendo fundamental aí para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, os nossos desejos, né? E a gente percebe que isso é um trabalho contínuo, né? Perfeito. Você dá um pontapé inicial, você tem talvez um início de uma curva que você realmente consegue avançar bastante, mas se você não mantiver esse trabalho, essa atuação, você começa a perder, né? Você começa a recuar do ponto que estava, né? E daqui para frente, a gente entende que isso realmente tem que fazer parte do nosso dia a dia cada vez mais, né? Entendendo a importância disso, né? E falando sobre o desenvolvimento da liderança, nós temos feito um trabalho interno lá que tem sido bem interessante para a gente conseguir reconectar todas as lideranças que a gente via que estavam assim, um pouco difusas, umas olhando para cá, outras para lá e tudo mais, e fazendo um trabalho ali de envolvimento forte, até de treinamento também com eles, de construção de todos os planos de desenvolvimento individual. Tem sido realmente bastante interessante. Eu acho que é muito importante o desenvolvimento nesse sentido, assim, né? Focar nas pessoas como o primeiro plano, né? E tudo começa pela alta liderança. Eu acho que tem alguns aspectos aqui que vale a gente trazer, e meu papel às vezes é trazer as entrelinhas, como se fossem lições aprendidas com as falas de vocês, com a história de vocês. Primeiro, entender que o tangível e o intangível andam juntos. Não adianta a gente olhar para a estrutura, para recursos, para a tecnologia, para a própria estratégia de negócio e comercial, como é que faz esses brinquedos, logística, se a gente não olhar para a alma da organização, né? Então, falar de cultura, falar da essência, falar de aspectos ligados ao ambiente, a formação de gente. Então, muitas vezes a gente fala de sucessores, a gente pensa só no presidente, no diretor, nos diretores, mas a gente está falando de todo o escopo de lideranças. E um outro elemento também muito interessante é esse desafio, né, de se reinventar
a partir do que a empresa muda, do que o segmento muda. As crianças de hoje não são as crianças como nós éramos, né? De jogar totó, de jogar ping-pong, etc. Algumas coisas mudaram, a própria relação com o brinquedo. Né? Não se assusta, eu tenho um Superman com 53 anos de idade, minha filha fica dizendo, mas meu pai, você não tem vergonha? Eu digo, não, eu adoro o Superman. Vocês me deram o Superman de presente, está lá o Superman, até porque é símbolo do esporte, Clube Bahia. Então, como manter, Germano, essa essência, essa identidade ao longo do tempo, mas, ao mesmo tempo, essa questão de inovação e de reinvenção. E até dizer para vocês aqui nos bastidores, eles têm papéis muito claros como diretores, como os donos, têm uma estrutura de conselho, mas eles andam muito juntos em aspectos estratégicos. Essa é uma coisa que nos chama a atenção positivamente, porque vocês são complementares, vocês criam uma sinergia, vocês têm olhares diferentes, independente de histórias muito parecidas e valores muito comuns, não só da empresa, familiares, de formação. Então, como é que mantém a essência e, ao mesmo tempo, se reinventa e inova, até porque a gente sabe que cada ano para vocês é um grande desafio. Por mais estudos, experiência que vocês tenham, como é que a gente fez, por exemplo, o Lucas Neto, tentei tirar aqui, não saiu não, viu? Tá grudado. Como é que a gente fez o Lucas Neto dar certo? Então, se vocês quiserem falar um pouquinho mais, casar isso com um pouquinho mais do negócio, fiquem à vontade. Nós temos na nossa essência assim a inovação no que diz respeito a olhar para onde ninguém está olhando, tentar buscar primeiro as tendências, sempre observando isso do sonho da criança. E você comentou do boneco do Superman, a categoria de brinquedo que mais cresce no mundo são os kidults, são os brinquedos para adultos. Tá falando, não sou uma exceção. Você não tá fora. Aliás, o que eu gritei no filme do Superman não foi, parecia menino pequeno. Então, é uma coisa bem legal. Todo mundo acompanhou aí, de certa maneira, o que aconteceu com o Lego do Senna. Sim. Foi o brinquedo mais vendido mundialmente, né, ano passado. Assim, realmente muitos... Eu dei para o pai do Gustavo, meu tio, Heitor, no aniversário de 80 anos dele, um Lego do Ayrton Senna. Pô, que legal. É muito legal. Então, e a nossa essência, eu acho que ela está muito ligada com essa busca de sempre, mas também uma essência do que diz respeito a isso que a gente vê da nossa família, que veio da nossa família e de todas as famílias fundadoras do negócio, não só o nosso lado também, né? E que é sempre de muito trabalho e de tentar trabalhar da maneira correta, tentar vencer os obstáculos, jogando dentro das 4 linhas, mas assim, querendo fazer a diferença, acabamos de vir agora de um evento de 2 dias em São Paulo, de um grande varejista nosso, um grande parceiro, o maior especialista em brinquedos do Brasil, que é a ReHap, que, aliás, um parênteses aqui, tem feito um trabalho incrível de gente. Eles têm hoje um direcionamento muito legal com a parte de RH deles, acabaram de se certificar GPTW, legal. Muito legal. Então, eles têm exaltado muito isso e feito um trabalho mesmo de gestão da felicidade, coisas bem bacanas, coisas que a gente não via nos varejistas de brinquedo do Brasil. Eles estão sendo aí, com certeza, precursores nisso e vão colher muito esses frutos, né? E a gente acabou de ganhar deles agora o prêmio de produto do ano passado, eles entregaram a premiação agora do ano passado. Então isso está muito ligado com o nosso DNA. Qual foi o produto? Foi o boneco do Enaldinho, que é um grande... Quem não sabe que é Enaldinho, o pessoal mais coroa vai pesquisar, viu? Google eu já sei! E... Então, assim, isso está muito ligado com a essência do que a gente busca. A gente quer fazer a diferença. A gente quer que daqui a 30 anos a gente encontre um pai de família que vai falar, pô, o brinquedo que eu mais brinquei na minha infância foi o boneco do Lucas Neto. Esse foi um grande case que a gente teve. Tinha-se lá no longínquo 2018 a premissa de que bonecos de youtubers era uma coisa que não vendia. Sim. Os youtubers era algo que, isso daí é uma moda passageira. E aí o Lucas Neto queria fazer um boneco dele, ele sonhava em virar boneco, né? Ele cresceu com essa história, o boneco da Xuxa, sim. Boneco do Mickey, tudo. E aí ele com a equipe dele foram bater na porta de empresas, ele recebeu alguns nãos, até que ele bateu na nossa. Não fomos a primeira empresa a bater,
E aí ele bateram na nossa porta, a gente bateu um papo e a gente foi olhar esse negócio com mais cuidado e a gente viu que o cara tinha audiência Sim. nível novela da Globo. Sim, sim. E a gente falou, pô, não é na boa possível. época. Não é possível, cara, na boa época, exatamente. Época. Cara. Hoje Apesar que a Vale Tudo tá bombando, né? Tá bombando. Mas muita gente assiste então o Globoplay. Vocês foram pioneiros em bonecos de influenciadores. Que legal. E porque a gente observou uma coisa interessante, que como as crianças estavam consumindo o conteúdo, e o YouTube, de fato, virou a televisão aberta da população brasileira. Não só criança, mas também adulto. Então, assim, muita gente já nem tem canais em casa, né? Sim. Canais a cabo, enfim, e até canais abertos, e assiste tudo no YouTube. Então, assim, a gente observou lá e vimos essa grande oportunidade e acabou que vendemos. Foi um case do mercado. Acredito que o maior case de venda de boneco num corte de tempo. A gente vendeu 1 milhão de bonecos só no Brasil em 8 meses. Então, foi realmente um case bem emblemático do mercado. Maravilha. Eu acho que as falas de vocês, inclusive, trazem bem o que a gente está abordando aqui, né? Porque vocês contam a história das famílias, a história de vocês com os brinquedos, a própria questão desse sonho do sorriso da criança, e aí vem também toda a inovação e todos os desafios para fazer isso acontecer, né? Porque a gente fala assim, Lucas Neto, boneco, mas como é que faz? E eu fiquei impressionado a primeira vez, esses detalhezinhos, né? Dos brinquedos, aquela coisa ali do Superman, né? Então, é incrível. Eu acho que realmente é uma mistura muito positiva, né? Propósito, sonho, aspectos de viabilidade, estudos de mercado, rentabilidade. Realmente foi uma coisa que me marcou e vai me marcar muito, é que as pessoas entendam esses bastidores. Eu acho que as empresas familiares são apaixonantes. Se eu puder, um dia eu trabalharei somente com empresas familiares. Então, porque elas são muito vivas. Queria, então, ouvir, Gustavo, um pouco de você. Quais são as melhores práticas para gerenciar conflitos, disputas e empresas familiares e como é que é a governança Nova Brinq? Tem um conselho? Não tem? Quem faz parte do conselho? Tem conselheiro independente? Vocês são diretores, mas também são das famílias e imagino participem do conselho. Então eu queria ouvir um pouco sobre a governança Nova Brinq e quais são as melhores práticas para gerenciar disputas ou qualquer conflitos dessa natureza. Até porque muitas vezes os conflitos envolvem outras pessoas que não são das famílias. Sim, então vamos lá. Nós estamos organizados com um conselho de sócios, né? Nesse conselho participam nossos pais, né? Que não estão mais atuando no dia a dia da empresa, né? Nós também estamos nesse conselho, né? Então somos em 4. E temos também um conselheiro externo que nós trouxemos agora recentemente, é o Raul. Ele é uma pessoa de muita experiência no mercado aí. Sim. Já, né? Dirigiu multinacionais e tal aqui no Brasil. Então, uma pessoa que tem ajudado bastante a gente nessa trajetória aí. E a gente tem percebido o quanto isso pode agregar no nosso negócio, trazer uma pessoa de fora, uma pessoa com conhecimento do mercado, mas com opiniões de fora da caixa, Perfeito. Da nossa caixa, né? E o quanto até isso, com a relação menos passional, né? Que é natural, né? A gente isso. Tem uma relação. Então tem sido bem interessante. Ele traz várias provocações para a gente aí na nossa gestão e que a gente vai buscando as respostas, né? Vão atrás de soluções. Sim. E tal. Então tem sido bastante interessante. E com relação à questão dos conflitos e tal, né? Nós construímos esse documento também, esse acordo de sócios, né? Que nós fizemos há alguns anos atrás ali, e de diversas questões também de disputas que eventualmente possam acontecer e tudo mais, né? No negócio e tal, elas estão também todas no papel ali, então são de comum acordo de como que a gente vai resolvê-las e tal, então isso discutido previamente, tudo fica mais fácil. Claro, ou seja, além de muito diálogo, você precisa realmente de instrumentos de gestão, instrumentos de natureza jurídica que definam passado, presente e futuro de alguma maneira, o que guia essas decisões. Maravilha. Eu queria que vocês contassem uma história. Cada um agora aqui vai contar uma história que traduza um pouco da Nova Brinq, que traduza um pouco da participação de vocês na Nova Brinq, que traduza um pouco as lições aprendidas em trabalhar, liderar uma empresa familiar.
né? Só precisamos ser breves e objetivos. Mas contem uma história que vocês entendam, que traduzam as lições aprendidas, Nova Brinq, empresas familiares e todos os desafios que vocês têm vivido como executivos, né? Como empreendedores de empresas familiares, no caso da Nova Brinq. Olha... Só pode uma, viu? Eu sei que vocês pensaram em muitas aí, mas cada um só pode uma. Eu acho que nossa história, como a gente revisitou nosso passado recentemente para fazer todo esse trabalho, inclusive com a D'Amicus, a gente viu que a gente tem um histórico de muitas mudanças na empresa. Sim. E de muitos desafios. A Rosita, nesse momento da abertura do mercado que eu comentei, ela foi uma empresa que ela chegou a entrar em concordata. E hoje em dia seria a recuperação judicial, sim, né? Sim. Concordata na época era um decreto de morte, né? A empresa está concordatária. E eu entrei, inclusive, para trabalhar na empresa quando eu tinha 17 anos. A empresa estava em concordata. E eu trabalhei os meus primeiros 3 anos na empresa, a gente saindo da concordata. Também é uma lição que eu espero que meus filhos não passem, sim, mas é uma lição que foi muito rica para mim. Perfeito. Porque a gente viu assim, um lado muito difícil do negócio, de que muitas empresas não conseguem sair. Para mim foi bem interessante. Mas eu queria comentar um negócio bem rápido a respeito das mudanças recentes que a gente fez. Porque, primeiro, quando a gente decidiu e ficamos numa negociação muito longa para fazer mudanças societárias na empresa, que determinados momentos para a continuidade da empresa são importantes, sim, você conseguir fazer isso, e é sempre coisas muito delicadas, porque a gente envolve, no nosso caso, a primeira geração do que era a Nova Brinq, né? Não das empresas, das marcas passadas, mas do que era a Nova Brinq, era uma amizade muito grande, envolvida sempre. Então, foi um processo longo, de quase 3 anos, a gente conversando para conseguir fazer a mudança. E quando você faz a mudança, ou seja, nós compramos a parte de outros 2 sócios em busca de seguir uma linha. Então, a gente fez isso da melhor maneira possível, tanto é que uma das pessoas da família que se retirou da sociedade, a Marina, que era sucessora, continua com a gente trabalhando na empresa e é uma pessoa fundamental para o nosso negócio hoje. Mas, assim, uma coisa interessante foi que quando você faz um tipo de ruptura dessa societária, você gera muita dúvida em todo mundo. Será que vai dar certo? Claro. Dúvida, angústia, expectativa, tudo junto e misturado. A gente até fez uma metáfora esses dias numa apresentação de liderança, onde a gente apontou um túnel e falou para todo mundo, vamos entrar nesse túnel aqui bem escuro, e do outro lado lá tem uma luz. Tá? E foi isso que aconteceu. Então, assim, as pessoas que toparam vir com a gente, perfeito, da liderança, elas de fato elas se jogaram um pouco no desconhecido. E a gente também se jogou no desconhecido. Para a gente foi um exercício muito grande de um desafio de falar, acreditamos que podemos só que assim, vai acontecer um monte de coisas que não estão no nosso controle. E o que aconteceu com a gente, que primeiro de tudo foi um grande exercício de humildade, isso, sim, que o Gustavo comentou, trazer um conselheiro de fora, uma coisa que a gente nunca teve na história da nossa empresa. Uma pessoa de fora dando opinião, de certas maneiras, às vezes até sendo o fiel da balança ali nas votações, tudo, mas a gente entendendo isso, trazendo ajudas externas, como a gente trouxe da D'Amicus. Agora a gente está com uma outra agora, sim, também focada em processos. Sim. Então, assim, e entendendo no que a gente era bom, na nossa essência, sim, e no que a gente era longe de ser bom. Legal. Entendendo muita coisa que a gente era longe de ser bom. Resultado disso, a gente agora fechou os resultados dos primeiros 7 meses e a gente está com crescimento. Num ano muito difícil do varejo, a gente está conseguindo ter crescimento em cima do nosso objetivo, inclusive. Sim. Então, a gente está tendo já das pessoas envolvidas, a gente brinca que elas já estão vendo muito mais luz. Então, tem sorriso não é só da criança, sorriso é da galera que está lá, né, no dia a dia. Tem sido, né? Assim, muito especial esse muito momento para a gente. Você pode contar a história, mas eu já queria, já que a fala de Germano trouxe um pouco para isso, que além da história que lhe marca aí, né, de empresas familiares Nova Brinq, que você já diga um pouquinho, que conselhos que você daria
para os empresários familiares? Que conselho que você daria para as empresas familiares? E se você entender que, apesar que suas histórias foram grandes conselhos, se você quiser complementar também, Germano, fica à vontade. Qual a história e que conselhos você daria para empresas familiares? Bom, vamos lá. O Germano contou uma história que é mais recente. Eu quero voltar um pouquinho mais e contar a história de quando a gente se juntou, né? Porque eu acho que foi uma história muito importante na nossa trajetória, né? Quando a Baby Brink e a Calanto se juntou com a Rosita. Sim. Né? Eram momentos que, novamente, as empresas estavam em dificuldade. Sim. Depois de estar há 10 anos já na Bahia, né? E naquele momento a gente, depois de algumas conversas tal, a gente enxergou uma sinergia muito grande de juntar as empresas, né? Apesar da gente separadamente já fazer diversas coisas juntos, exposições em feiras, eventos, compartilhamento dos mesmos representantes comerciais e tudo mais, decidimos que a gente teria potencial de fazer uma revolução na gestão administrativa toda da empresa, na gestão de custos principalmente, né? Que estávamos precisando naquele momento, e a história é mais ou menos dessa daí. E foi assim, quando a gente pensou em fazer essa mudança, a gente imaginava que num curto espaço de tempo a gente teria conseguido concluir, né, essa virada de chave aí, e pensando na unificação da estrutura física, né, realocação de todos os layouts, reorganização todas das pessoas, dos funcionários. Infelizmente, algumas pessoas tiveram que sair naquele momento porque fazia parte da reestruturação e tudo mais, né? E esse processo, olhando para trás, a gente percebe que ele demorou muito mais do que a gente imaginava, né? Foi muito mais doloroso do que o que a gente imaginava, mas ficou, acho que, uma grande lição, um grande aprendizado ali, que a gente, naquele momento, a gente subestimou diversos pontos, diversos fatores, e um trabalho talvez de cultura naquele momento teria ajudado demais da conta para a gente ter avançado com mais velocidade, ter resolvido problemas às vezes num espaço de tempo muito mais curto. Teria sido muito mais fácil nossa vida se a gente tivesse feito um trabalho como esse. Então, esse é um bom conselho, né? Respeite a essência, tenha muito diálogo, tenha muita transparência. Quem domina o negócio são as famílias ou a família, né? Mas, às vezes, o suporte externo, não como alguém que vai decidir, porque quem decide é quem está no negócio, quem conhece o negócio é quem está no negócio. Mas essa mistura, né? E naquele momento, o caixa falava mais alto, sim, né? Então, sim. As necessidades de reorganização para poder ajustar o caixa falava muito mais alto do que o olhar para as pessoas, né? Aliás, Gustavo e Germano, esse é um propósito, né, que a gente tem desde o início da Damicos, e eu vou levar isso e Maísa também até a morte. Que as pessoas entenderem que o caixa tem muito mais coisa do que o próprio caixa. Então, que ambiente, que gente, que cultura, né, que aspectos, às vezes, mais subjetivos de um planejamento estratégico, né? Da própria questão da pessoa se sentir envolvida. Então, eu vivi com vocês, por exemplo, o aniversário da Nova Brinca, onde vocês apresentaram ali, né, em primeira mão, quais seriam os brinquedos, como estavam os resultados, né? A própria, parece que tem uma vida, semana de planejamento feita em plena lavagem do Bonfim, me botaram para trabalhar na lavagem do Bonfim. Então, ali uma semana de planejamento nesse momento aí de reestruturação. Então, interessante que ele ouviram falar, vocês são craques em mudanças, desafios, em vencer, né, grandes dificuldades. Eu acho que é por isso que também, nesse ciclo atual, vocês estão voando, vocês estão muito mais preparados do que outrora, né?
E aí, algum outro conselho para as empresas familiares, para os empresários familiares? Mas vocês já falaram de humildade, sabedoria, tem muita coisa aqui. E se a gente colocasse aqui um assistente de inteligência artificial para dizer que lições aprendidas você tem com esse podcast, ele ia fazer isso muito melhor do que a gente, talvez, em termos de sistematização. Sem emoção, mas ia fazer. Algum outro conselho, Germano, para as empresas familiares? E aí eu já queria também que você desse, imagine que vai estar ali assistindo a comunidade Nova Brinq. A comunidade Nova Brinq é gigante, né? Não é só a fábrica, não é só a turma de colaboradores e líderes, mas são fornecedores, são parceiros, são clientes, é o mercado como um todo, são investidores de alguma maneira. Então, eu queria que, além de, se você tem mais algum conselho, mas que você desse uma mensagem para a comunidade da Nova Brinq. Depois, Gustavo, eu vou lhe pedir que você também traga essa mensagem. Eu acho que a longevidade de uma empresa familiar, reforçando mais uma vez, ela passa muito pela questão da humildade. O Gustavo comentou uma coisa que foi um ponto muito importante. Talvez não ter feito um trabalho com uma assessoria externa naquele momento, por qualquer desafio que a gente tivesse da parte financeira, no caso, nos custou muito mais caro e talvez por pouco não custou a empresa, sim. De fato. Mas assim, eu acho que a longevidade das empresas familiares passam por humildade dos gestores e das famílias, passam por muita coragem e resiliência, né? Então, assim, eu acho que tem que ser um mantra. E mais do que tudo, e cada vez mais, quando você envolve ainda as novas gerações, que tem gente muito boa, mas é gente que precisa realmente estar engajada no negócio, é investir nas pessoas. Investir nas pessoas, olhar para as pessoas antes de tudo, porque não faz sentido hoje para a gente, que somos uma empresa que depende de máquinas, tudo. A gente olha lá e fala, pô, precisamos comprar mais 2 máquinas. Dá para fazer isso e ainda investir nas pessoas para que elas trabalhem assim. Então, não dá para fazer os dois. Então, vamos só investir nas pessoas. Então, olhando aí para a câmera, que mensagem que você gostaria de deixar para a comunidade Nova Brinq? Olha, eu acho que para a gente, nesse ciclo novo que a gente está passando da Nova Brinq, um ciclo que tem sido especial para a gente, principalmente porque a gente tem conseguido uma coisa que era um grande sonho nosso quando a gente promoveu todas as mudanças necessárias que são inerentes de um negócio longevo, familiar, que é ver as pessoas trabalhando felizes, sabe? Então, assim, a maior felicidade, acredito que nossa como empresário, é ver que a gente tem uma equipe que está trabalhando feliz e que está enxergando o trabalho não como um trabalho, mas realmente como um propósito que faz eles levantarem da cama genuinamente todo dia, sabendo que eles vão fazer a diferença lá na ponta na vida de uma criança. Maravilha. Gustavo, e aí, que mensagem que você deixa para a comunidade Nova Brinq? Ele já falou tudo. Já falou tudo, sobrou o quê, hein? Não, mas é bacana também a mensagem. Nós percebemos que as pessoas também estão se desenvolvendo, né? Então, isso também é muito gratificante ver que mesmo aqueles que eventualmente por algum motivo saia, não continue e tal, mas elas também estão em busca de se autodesenvolverem, né? E isso é algo que está acontecendo cada vez mais dentro da empresa, né? Então, isso é muito bom, porque a gente vai criando um legado interno e externo também. Sem dúvida. Né? Vamos desenvolvendo as pessoas e isso também traz muita satisfação para a gente. Não tenha dúvida. Na vivência que a gente tem tido com empresas familiares, fica claro quando a gente fala das famílias, a gente não pode falar só das famílias dos fundadores. Claro. São as famílias, porque às vezes vocês têm ali filhos, netos, sobrinhos, né? Você já tem 3ª, 4ª geração, principalmente vocês estão ali localizados em Lauro de Freitas, né? E toda uma comunidade em volta, pessoas que fizeram as suas histórias de vida, as suas histórias da sua família, a partir da caminhada Nova Brinq. A gente queria agradecer muito a presença de vocês. Vocês sabem que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande. A gente tem vivido momentos assim muito ricos, desafios, claro, sempre, mas é muito genuíno a maneira com que vocês
trabalham, conduzem o negócio. É um time realmente maravilhoso. Mudanças sempre vão existir. A vida é assim, a vida é feita de mudanças, de escolhas. E queria agradecer principalmente por vocês, não só pelo tempo, mas por vocês terem aqui feito um momento histórico para a gente, né, do Negócios Familiares Cash, mas também para a Nova Brinq. Vocês compartilharam bastidores, histórias, riquezas, e na hora que editarem aí, tiverem um monte de fotos, etc., também vai ficar muito legal. Então, eu quero agradecer muito a vocês. Tamo juntos, como diz o bom baianês. Queria também agradecer a todos que estão aqui conosco, que vão nos assistir, que peço a vocês, compartilhem. Precisamos tirar dessa descrição as empresas familiares. Falar de economia na Bahia, no Brasil e no mundo é falar de empresas familiares. Falar de carreiras, falar de empreendedorismo é falar de empresas familiares. Então, convido a vocês para o próximo episódio. Peço a vocês que compartilhem esse podcast e venham juntos com a gente no Negócios Familiares Cash. Mais uma vez, muito obrigado à parceria do João da Rupto Estratégia Digital. Venham com a gente, até o próximo episódio.